Ao longo da minha carreira, gente, eu conheci reis na Nigéria, tive conversas muito legais com diretores no Banco Mundial, fui a fórum na Assembleia Geral da ONU e fui finalista de um prêmio de sustentabilidade muito legal também lá no Vale do Silício. Mas onde eu aprendi mesmo sobre tecnologia de impacto foi pingando folha de corama no meu olho, com uma conjuntivite sinistra lá na beira do Rio Negro, Alta Amazônia, foi batendo o carro de frente numa estrada de chão no Ceará, e foi visitando milhares de grupos de fazendeiros e pequenos agricultores em vários países da África. Eu acredito muito que tecnologia é um processo social e deve ser enxergada assim se a gente quiser realmente resolver os problemas mais críticos da sociedade. Mas nem sempre eu tive esse olhar para os processos. Eu era muito determinista quando eu tinha a idade da maioria de vocês, achava que ia ser efetivado no meu estágio, na multinacional, que eu até agora com a namorada da época, que eu ia fazer mestrado, doutorado, né? Tudo certinho. Ainda estava nessa pilha, nessa vontade, quando comecei a empreender, junto a um cara muito legal, que fazia parte de uma grande rede de empreendedores sociais, uma rede global, muito, muito forte mesmo, e um negócio onde uma microdestilaria de etanol inovadora era o centro de um conceito de desenvolvimento rural e acesso à energia. É muito louco empreender, muito legal, e principalmente com tecnologia para impacto social. Foram muitos aprendizados, a gente fez coisa muito legal, foi a países incríveis que normalmente não se vai no comércio internacional brasileiro, mas a gente fechou depois de 5 anos, decidiu descontinuar as atividades da empresa. Foram muitos aprendizados aí, gente. Primeiro, levar a nossa solução tecnológica para esses contextos e tentar fazer com que vários atores diferentes se juntem em torno dela para que aí funcione um conceito de desenvolvimento rural, de acesso à energia, de cozimento limpo dos alimentos, é muito difícil. A gente botou o pé no barro, mas não faltou botar o pé no barro entendendo quais eram as reais necessidades das pessoas que moravam naqueles lugares e principalmente dos desejos dos atores. Não agregar organizações e pessoas em volta dos nossos interesses, mas co-construir esses interesses e, assim, ter desdobramentos no desenvolvimento tecnológico, né? Eu estava, então, querendo viver resultados surpresa de planos antigos. Que planos eram esses? Eram coisas que estavam me incomodando. Eu queria ser agnóstico, queria ter mais de uma resposta para problemas. Eu estava sempre com a mesma solução. Via vários problemas e sempre tocando o mesmo conceito. Às vezes, empreender tem disso, te cega. Até que eu fui convidado para empreender em WTT, que é uma fundação que promove tecnologias de impacto social. E aí foi maravilhoso, porque o convite que eles me fizeram foi justamente o de viver esse sonho de fazer pontes entre desenvolvedores de tecnologia, financiadores, organizações internacionais e comunidades, mas com um espaço muito grande para ter empatia junto a essas comunidades, para poder viver na pele as dores que essas comunidades vivem e assim conseguir influenciar e tocar esse processo social que tem desdobramento nos desenvolvimentos dessas tecnologias. A gente faz aquilo de várias formas. A gente vai com tecnologias super transformativas, que ainda estão dentro da academia, ou em startups. A gente fala com a indústria tradicional, ou a gente mobiliza organizações que estão perto de onde esses problemas acontecem no dia a dia, onde tem os desafios sociais mais críticos mesmo, e o que eu tenho me dedicado mais tempo ultimamente são os desafios de impacto, que diz respeito mais a essa última parte. Como a gente entende quais são os desafios mais críticos que requerem desenvolvimento tecnológico e cria espaços de inovação dentro da realidade dessas organizações que estão em campo e das comunidades para resolver esses desafios, né? Os desafios vêm, então, basicamente de duas visões. A primeira é de que a academia, startups, indústrias tradicionais fazem desenvolvimento tecnológico de excelência, pesquisa também de excelência, nível mundial, mas que, na maioria dos casos, desconhecem as realidades da base da pirâmide e de onde estão esses contextos críticos. Por outro lado, a gente entende que organizações de campo que trabalham com as comunidades
têm muita vontade de inovar, conhecem em profundidade os problemas, mas não têm capacidade de buscar essas tecnologias, avaliar elas e, principalmente, recursos. Então, o Desafios de Impacto se propõe a fazer essa ponte, mas com uma metodologia bem básica. A primeira é de articular parceiros em torno de um tema ou de um território que tenham cada um o seu interesse convergente em relação a um desafio específico. A segunda é realizar um diagnóstico bem profundo sobre quais são esses desafios e priorizar eles. Depois, a chamada pública. É um espaço de democratização de busca de soluções. A gente amplia, então, a visão dos atores que estão naquela articulação para buscar soluções com o menos de preconceito possível. E, por fim, o coração dessa metodologia que é pilotar soluções, é levar a campo, é sentir qual é o processo social que se desenvolve no campo. A primeira iniciativa que a gente tocou já com bastante sucesso em relação a essa metodologia é o Água Mais. No que diz respeito a essa articulação dos parceiros, a gente está com o Instituto Coca-Cola, Fundação Avina e organizações que fazem a gestão comunitária da água em várias comunidades espalhadas pelo Brasil, principalmente no Norte e Nordeste, né? E quer resolver esse problema gigantesco. São 35 milhões de pessoas sem água no Brasil. O modelo de gestão comunitária ele se mostra com muito sucesso porque são as comunidades fazendo a gerência dos seus próprios sistemas de abastecimento de água. Isso é importante porque a cada $1 que se investe em água e saneamento, se gera uma economia de 5 a 46 dólares, dependendo da fonte. Pode ser a Organização Mundial da Saúde, Banco Mundial, Gates Foundation. E outro dado que é muito importante é que entre 2 e 5 anos é o que demora para um projeto de água e saneamento virar elefante branco na América Latina. Toda a grana que se bota em projetos de água e saneamento, que focam uma infraestrutura às vezes inadequada, ou que não está conectada com um modelo de gestão que vai tocar essa tecnologia depois que ela for instalada, vira lixo, sucata, entre 2 e 5 anos na América Latina. Então, por isso que esses parceiros se juntaram para justamente aplicar esse modelo de inovação, articulação entre parceiros diferentes, focado no acesso à água. A gente realizou, então, o diagnóstico em 4 estados, encontrou 9 desafios que vão desde dureza na água até acesso e tratamento em comunidades isoladas, como acontece muito na Amazônia. A gente teve 120 boas inscrições, encontrou 6 soluções muito interessantes de ir a campo e 4 fora do eixo tradicional de ciência e tecnologia no Brasil. Por que eu acho muito importante aqui? Porque um dos valores principais da inovação é diversidade. E quando se fala de tecnologia de impacto, isso é muito mais importante ainda. Porque, geralmente, onde estão esses desafios é onde a gente encontra grande parte dessa diversidade que não está nos grandes centros. Como exemplo disso, eu trouxe dados de um livro que eu gosto muito, que fala desses pontos cegos de inovação, que se chama The Innovation Blind Spot, do Ross Baird. Ele fala aqui da realidade americana, mas acho que a gente pode fazer um paralelo bem facilmente com o que acontece no Brasil. 80% do investimento que vai para startups, que é, na economia tradicional, o principal motor de inovação, vai só para 3 estados nos Estados Unidos. Esses 80% são 50%, metade do investimento mundial em startups. Vai só para 3 estados nos Estados Unidos. 7% só vai para mulheres brancas e 1% vai para fundadores negros e latinos. Além de todo o problema estrutural, do preconceito, das raízes históricas, da complexidade por trás disso, o que eu quero ressaltar aqui, quanto de inovação a gente está perdendo por causa desses olhares limitados. Quantas pessoas sofrem na pele, no dia a dia, de problemas que poderiam ser resolvidos com tecnologias ou com outras soluções de negócios por causa disso. O exemplo que eu queria trazer, que a gente pilotou, é justamente de uma ponte acontecendo e de que é importante a campo. Porque esse processo que eu descrevi, ele parece muito simples, né? Parece uma coisa, pô, isso aí todo mundo faz. Mas e a campo onde acontecem as coisas, onde a verdade se mostra? O ozônio é um desinfetante natural mais potente,
É um bom antioxidante e funciona na prefeitura, para tratar água na prefeitura de Paris, em shopping centers, em hotéis. Mas e na comunidade de 100 famílias lá do Gelton, em Coqueiro, no Ceará? Por que ele não pode ter acesso a uma tecnologia que caiba na realidade dele e que dê o acesso à água para ele e para todas essas famílias? Então, a gente levou esse piloto de ozônio lá e enfrentamos muitos problemas, desde da fase de desenvolvimento tecnológico aplicado para esse contexto específico, até fazer o projeto executivo para pensar como casar, e em campo, que é onde tudo acontece. Tinha um elevado gasto de energia por causa da necessidade de bombas e reatores. Como se resolveu? Notando isso, se co-criou um reator vertical que usa a força da gravidade, economizando no investimento inicial e no custo de energia mês, que agora eles tomam a aguinha tratada deles lá, por causa dessa tecnologia. É muito simples, mas tudo acontece em campo, dessas relações. Então, o convite que eu queria fazer para vocês é que saiam dos coworkings, saiam dos laboratórios, vão botar o pé no barro. As tecnologias que vão resolver os problemas que existem agora, que afetam milhões de pessoas no mundo, só vão ser desenvolvidas a partir de cocriação dessas tecnologias. E, para isso, a gente tem que abraçar a diversidade, viver ela intensamente, amar essa diferença e navegar nas incoerências. Vamos pôr o pé no barro? Obrigado.